Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos fazer exercício sobre área de quadrilátero. Se liga aí então. Exercício número 1, calcule a área de cada um dos polígonos a seguir. Primeiro polígono que eu tenho aí, essa figura, identifica ela. É um paralelogramo. Então a área do paralelogramo, vou abreviar assim, tá? A área do par é igual a base vezes altura. Lembrando que essa altura tem que ser na perpendicular do jeito que ele deu aqui, ó. Não pode ser o lado inclinado, sempre na perpendicular. Então, a área do nosso paralelogramo é igual a 3 vezes 4. Simplesinho. Isso daqui é 12. O exercício não deu unidade de área. Se você quiser colocar UA, abreviação de unidades de área, já que ele não deu centímetros ou metros ou quilômetros, a gente coloca essa daí, tá bom? Na letra B, a gente tem que figura agora? Isso daqui é um trapézio. Então, área do trapézio. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, veja só, tem um parênteses aqui, significa que você tem que começar por essa conta, tá? Vamos lá, base maior é aqui embaixo, é o 7, mais base menor, está aqui em cima, é o 3, vezes a altura, lá na perpendicular, 4, tudo isso dividido por 2. Então, aqui 7 mais 3, 10, vezes 4, dividido por 2. Dá para simplificar, vou simplificar 2 por 2, aqui vai sobrar um 2zinho. E aí eu tenho que 10 vezes 2 é 20 unidades de área. Deixa assim a sua resposta, ok? Na letra C, ele quer a área desse quadrado, tá? Eu sei que é um quadrado porque ele deu aqui forma ângulo reto e marcou que os 4 lados são iguais. Só que ele não deu o lado para mim, ó. Para achar a área do quadrado, eu preciso do valor do lado, né? Afinal, a área do quadrado é L ao quadrado, né? A área do quadradinho é essa. Bom, eu tenho a diagonal. E eu tenho uma relação entre lado e diagonal. Não podemos esquecer dessa fórmula, tá? A diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Sempre vai ser isso, sempre vale para o quadrado, tá bom? Então, a diagonal, se você não lembrar dessa fórmula, você aplica Pitágoras, que você vai achar também, tá? Mas, usando a formulinha, eu tenho a diagonal é 3 raiz de 2. Então, aqui, 3 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Bom, os dois termos estão multiplicando por raiz de 2. Corta a raiz de 2, corta a raiz de 2. Eu vou ficar aqui, o L é igual a quanto? L é igual a 3. Pronto. Olha lá, achei o comprimento aqui, unidades de comprimento. Ele não falou qual, então a gente só coloca o C. 3, volta aqui na A. Eu quero a área do quadrado. A área do quadrado é o 3 ao quadrado. Então, isso daqui é 9. 9 unidades de área. Ok? No exercício D, agora sim eu tenho um retângulo. E para o retângulo eu preciso de... A área do retângulo é igual a base vezes altura. Eu não tenho a base e nem tenho a altura, mas ambos estão em função de x. Tenho x aqui, tenho x mais 1 aqui e sei o valor da diagonal. Posso usar a fórmula que eu usei aqui? Não posso, porque ela só vale para quadrado, não vale para o retângulo, tá? Então, aqui eu sou obrigado a usar quem? Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Nossa hipotenusa é o raiz de 41, então vai ser hipotenusa ao quadrado, raiz de 41 ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado, mais x mais 1 ao quadrado. Então, todo mundo ao quadrado aqui, hein? Aqui, raiz e quadrado, sempre você pode fazer o quê? Cortar, já que você não tem nenhuma conta lá dentro. Então, aqui fica 41. Aqui mantém esse x quadrado, não vamos fazer nada. Isso daqui é o quadrado da soma, né? A soma elevada ao quadrado. Isso vira trinômio quadrado perfeito. Então, é quadrado do primeiro, mais, é o sinal que está aqui dentro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, esse daqui é sempre mais, quadrado do segundo, 1 ao quadrado.
41 é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, só organizando aqui, 2x mais 1 ao quadrado, 1. Vamos lá, equação do segundo grau está caindo isso aqui, então passa tudo para um lado só. Então, esse 41 já vou passar para lá, tá? Então, aqui eu tenho x² mais x² é 2x², mais 2x, mais 1, e esse menos 41 vem para cá. Menos 41 igual a 0. Equação completa, 2x² mais 2x, mais 1 menos 41, menos 40 igual a 0. Todos os coeficientes da minha equação são múltiplos de 2. Então, para ficar mais simples, o que a gente faz? Divide por 2. Então, vai ficar x ao quadrado, olha lá, 2 dividido por 2, 1, não precisa pôr. 2 dividido por 2, 1, não precisa pôr. Fica x, e 40 dividido por 2, 20, só que tem o menos. Menos 20 igual a 0. A equação completa do segundo grau, você resolve da forma que você achar melhor. Eu vou por soma e produto, tá? A soma é menos b sobre a. O b é 1 e o a é 1. Então, isso aqui dá menos 1. O produto é c sobre a. O c é menos 20 e o a é 1. Então, isso aqui dá menos 20. Conta de vezes que dá 20. Vamos lá. Pensando 10 vezes 2, 20 vezes 1, 4 vezes 5, e é isso aí, né? Qual dessas aqui, somando ou subtraindo, vai dar o menos 1? Então, aqui eu não consigo fazer dar menos 1. Somando ou subtraindo, eu vou ter que usar essa daqui, ó, 4 e 5. Só que tem que dar menos 1, então tem que ser mais 4 menos 5. Faz o ajuste de sinal aqui, está dando menos 1. Faz o ajuste de sinal aqui, ó. Menos 4, opa, os mesmos sinais que você usou aqui, você joga aqui, tá? Mais 4 menos 5, mais com menos, menos. 4 vezes 5, 20. Bateu o sinal aqui, então essas são as respostas. Então eu tenho que x é igual a 4, é o x1, né? Ou x é igual a x2 é o menos 5. E aí, lembra, a gente está resolvendo um exercício de geometria, um exercício de área, onde ele tem que ser um número positivo. E aqui a gente encontrou um número negativo, então esse número aqui não convém, tá? Não convém a gente utilizar ele, porque ele não representa uma área, ele não representa um comprimento. Então, o x só pode ser 4. Volta lá no seu desenho, então. Se o x é 4, quer dizer que essa altura aqui vale 4. E essa base vale x mais 1. 4 mais 1, 5. Então, a área do nosso retângulo é 4 por 5. 4 vezes 5. Isso daqui vai dar 20 unidades de área. Anota aí, então. Não perca nada nesse exercício aqui, que foi o mais completo dos que a gente fez. Exercício 2 na tela para vocês. Uma casa ocupa a 4ª parte de um terreno, como na figura. O restante do terreno é usado como quintal. Letra A. Qual é a área total do terreno? Bom, esse terreno, ele deixou claro que aqui são ângulos retos. Isso daqui é um retângulo, então ele quer a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do terreno, eu vou pôr aqui, então, agora trocar por área do terreno, é igual a base, que é 20 metros, vezes a altura, que é 30 metros. Então, a gente tem 2 vezes 3, 6, com 2 zeros, 600, metro vezes metros, metros ao quadrado. E aí, você coloca a unidade de medida, porque ele te deu, tá? Então, a gente tem que o terreno total é 600 metros quadrados. Na letra B, ele diz o seguinte agora. Para se cobrir o quintal com um certo piso, este é comprado em caixas que comportam 1,5 metros quadrados de piso. Quantas caixas deverão ser compradas? Então, as caixas têm 1,5 metros quadrados de piso, tá? Cada caixa tem isso. Bom,
O terreno inteiro é 600 metros quadrados, tudo. Eu não vou cobrir a casa com o piso que ele comprou, só vou cobrir o quintal. Então eu preciso dessa parte aqui. E aí ele deu a dica lá no enunciado. A casa ocupa a quarta parte. Então a casa ocupa a quarta parte e o quintal que eu vou cobrir ocupa o restante. Então a área da casa é os 600 dividido por 4. 600 dividido por 4 dá 150 metros quadrados. Essa daqui é a área da casa. Se a casa mede isso, quer dizer que a área do quintal é o quê? É a área do terreno menos a área da casa. Isso daqui, então, é 600 menos 150. Então, a área do quintal vai dar 450 metros quadrados. Beleza? Então, achamos a área que a gente tem que cobrir aqui. Isso é 450 metros quadrados. Eu vou cobrir com pisos que a caixa vem 1,5 m cada. Então, cada caixa tem isso. Se eu pegar, então, uma caixa, eu cubro 1,5 m. 2 caixas, mais 1,5 m. 3 caixas, mais 1,5 m. Quero saber quantas caixas eu tenho que juntar para dar 450. O que eu vou fazer agora, então? Vou fazer uma divisão, né? A quantidade de caixas vai ser igual a 450 dividido por 1,5 m. 1,5 m. Tá? E aí a gente vai ter que, fazendo essa divisão, o que eu vou fazer para ficar mais fácil? Essa vírgula vou mandar para cá. Então, mandar a vírgula para cá é multiplicar por 10. Então, tem que multiplicar por 10 em cima também. Então, vai ficar assim, 4.500 dividido por 15. E aí fica mais fácil, Por 15 dá 3. Isso daqui dá 300. 300 o quê? 300 caixas, tá? Deixe bem claro, uma atividade dissertativa, não tem alternativa. Então, coloque a resposta bem clara do número que você chegou, tá bom? O último exercício de hoje. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. É comum em em conversas informais ou mesmo em noticiários, o uso de múltiplos das áreas de campos de futebol, com medidas de 120 metros por 90 metros, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Então, ele dá a informação de vários biomas aí, ele dá a área de cada um e ele quer saber quantos campos de futebol cabem no bioma Pantanal. Então, a gente tem vários detalhes aqui. Primeiro, o Pantanal mede 150.355 km². Um campo de futebol é retangular, 120 por 90 metros. E aqui a gente tem quilômetros. Então, tá vendo? A gente já está trabalhando com unidades diferentes. Eu quero saber quantos campos correspondem ao Pantanal. Então, primeiro, a área do campo de futebol. A área do campo de futebol é um retângulo, então é base vezes altura. 120 vezes 90. Então, 120 vezes 90, eu vou ficar com 10.108, que é 12 vezes 9, com 2 zeros, 10.800 metros quadrados. Maravilha. Eu quero comparar com o Pantanal, só que o Pantanal está em quilômetros quadrados e eu estou em metros quadrados. Vamos lá para a nossa tabelinha. Nossa tabelinha diz o seguinte, eu tenho quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Eu estou em metro, quero chegar em quilômetro. Então, vou ter que ir para cá, Tá vendo? Vou ter que fazer o que com o número? Vou dividir por 10 em cada etapa, não é isso?
aqui, para passar de metros para quilômetros. Se eu quiser fazer o contrário, quilômetros para metros. Olha lá, cada etapa divido por 10. Divido não, vezes, agora multiplico. Multiplico por 10. Por quê? Se eu estou saindo de uma medida pequena, indo para uma medida grande, eu tenho que usar ela menos vezes. Se eu estou indo de uma medida grande para uma pequena, eu vou ter que usar ela mais vezes, sempre essa lógica. Só que eu não quero em metros, né? Eu estou falando de área, então eu preciso de metros quadrados. Então, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, né? Nossa tabelinha é o quadrado. O que vai acontecer? 10 ao quadrado é 100. Olha lá. Então, agora é ao quadrado. Para cá, ao quadrado também, tá? Você utiliza aquilo que for mais fácil. O que é mais fácil para a gente aqui? Usar a multiplicação. Então, vou pegar a unidade do quilômetro aqui do Pantanal, que está em quilômetro quadrado, e passar para metro quadrado. Eu vou dar 3 pulos. 1, 2, 3. Então, é vezes 100, vezes 100, vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Isso daqui é 10 elevado a sexta. Então, a área do Pantanal, agora sim, ó, a área do Pantanal, em metros quadrados, vai ficar os 150.355, que é em quilômetros, vezes 10 elevado a sexta. Pronto, olha lá. Facinho para transformar metros quadrados, quilômetros quadrados em metros quadrados. E agora eu quero saber quantas vezes isso cabe nisso. O que eu vou fazer? Uma divisão, então. Quero saber o número de campos de futebol, né? Eu vou colocar aqui, ó, número de campos. Então, eu vou fazer a seguinte divisão agora. 150.355 vezes 10 a sexta, dividido por 10.800. Eu quero saber, então, quantos campos cabem no Pantanal. É essa a ideia. O que a gente pode fazer aqui para auxiliar nessas contas? Bom, a gente pode, esse zero, já cortar 2 zeros aqui, ficar 10 elevado a 4. Aí outra ideia que você pode ter é o seguinte, aqui nós vamos dar uma arredondada bem próxima. Então, eu vou colocar aqui, ó, já o símbolo de aproximado. Ao invés de eu usar 150.355, eu vou usar 150.000 redondinho. Se der diferença, depois a gente faz o ajuste, vezes 10 elevado a 4. E embaixo, ao invés de eu usar 108, eu vou usar 100. E aí, ó, já vou cortar aqui esses 2 zeros com esses 2 zeros. Pronto. Então, isso aqui é aproximadamente 1.500 com mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem aqui 1, 2. Isso aqui deu 15 milhões. E aí, na hora que a gente vai para as alternativas, a gente não tem 15 milhões, a gente tem tudo com um 4, né? Então, a minha aproximação rendeu uma casa a mais aqui, ó. Então, isso daqui é, na verdade, aproximadamente 14 milhões, ó. Por causa dessa aproximação que eu diminui muito aqui, tá? Na hora de aproximar o denominador. Não tem problema. O importante é, como é uma questão de alternativa do Enem, você pode fazer as contas aproximadas. Claro que você não pode perder a noção de como que você aproximou isso. Então, aqui o que a gente tem? Essa alternativa é a alternativa E. Anota ela aí, então. Que belezinha. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.